Mas ele tinha um lado competitivo muito forte. Muito forte. Que onde a série realmente é espetacular é nas corridas. Sim. Eu achei que tecnicamente eles fizeram um trabalho incrível recriando as corridas, todas. Mas igual o Senna, principalmente porque ele morreu no auge fazendo o que ele amava. Por exemplo. Mas assim, na trajetória dele como piloto, eu acho que a série foi bem leal mesmo, assim. O Senna era uma figura unânime, uma figura que não dividia, né? Até hoje, na verdade. Pra mim, o que a série traz melhor, de melhor é o drama esportivo do Senna. Mas ainda assim... Caraca, você fala bonito mesmo, né? Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal pra você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu. Fala, galera. Vem chegando, acelerando, Medina. Vrum, vrum. Isso é moto. Acelera, Ayrton. Você meteu um barulho de moto aqui. Mas enfim. E aí, vamos falar sobre Senna, Zé. Senna. Bora falar sobre essa série do Netflix. E aí, Gustavo, como é que você tá? Firme e forte, senhor José. Fala, Zezinho. E aí, Medina? Não. Tudo na paz? Eu não sei se é pra ir assim, se é pra cumprimentar. E aí, gostaram da série? Top demais, Gostei muito. Gu, quantos capítulos você já assistiu? Assisti a série inteira. Completo? Ele assistiu tudo já. Maratonei. Já tá, e maratonou. Assisti no final de semana. Eu tô devendo o último episódio ainda pra finalizar a série. Mas já tenho uma opinião bastante consistente sobre a série. Acho que foi um belíssimo resultado, um bom trabalho no Netflix. Embora tenha bastante gente criticando também, mas achei uma boa série. Nada de espetacular, assim, algumas coisas excelentes, mas no geral muito boa. O que você achou, Gu? Zé, eu gostei muito da série, porque eu acho que mostra, assim, a trajetória do Ayrton, lógico, como piloto, mas todas as atitudes que ele teve ao longo da vida para alcançar os resultados que ele alcançou. Então você vê ali que ele era um cara predestinado, trabalhador, que às vezes a gente tem aquela imagem, o herói, que mansidão, paz e amor. Não, o Ayrton ele ia pra cima, entendeu? Embora ele fosse visto na época como um cara mais bonzinho, né? Sim. Ele era, diferentemente do Piquet, dos outros pilotos brasileiros, ele era visto como um cara mais legalzinho, tal, gente boa. Sim. Mas ele tinha um lado competitivo muito forte. Muito forte. Que, na verdade... Vocês já tinham visto os documentários sobre o Senna? Eu já assisti documentários, mas antes, assim. Tem 2 documentários muito bons. Tem um documentário da Globo e tem um documentário inglês sobre o Senna. O documentário inglês focado mais na rivalidade dele com Alain Prost, que mostra vários momentos de bastidores. E o Senna era... Primeiro, extremamente competitivo, sim, dedicado, obstinado, sim, não deixava passar nada, e o filme traz isso na obra de ficção, é ficção, né, baseado em fatos reais, mais ficção, e o filme, mania de falar filme, na verdade a minissérie traz isso muito bem, né, embora eu ache que onde a série realmente é espetacular é nas corridas. Sim. Eu achei que tecnicamente eles fizeram um trabalho incrível recriando
as corridas, todas. Assim, praticamente, são 6 episódios. Eu não assisti o último, mas os 5 episódios que eu assisti tem grandes cenas de corrida. Todas são construídas de maneira impecável. São tensas, mesmo para quem já sabe o que vai acontecer. Eu não sei se... que já conhece a história, eu já sabia, e como eu tinha visto o documentário e tal, já várias vezes, eu já sabia qual que era a corrida que o Prost ia fechar o Senna, depois o Senna dá o troco nele. Eu já sabia boa parte, evidentemente, o acidente em Imola, que ele acabou falecendo. Assim, eu já sabia boa parte do que acontecia, e ainda assim, essas cenas são impactantes. As corridas na chuva, porque um dos grandes diferenciais do Ayrton Senna é que ele era um grande corredor em pista molhada. E ele tem algumas corridas antológicas na chuva, aqui no Brasil, com a marcha, só com uma marcha funcionando. A corrida contra o Prost, que o Prost fala para terminar a corrida, pede para terminar a corrida por causa da chuva, e que ele tá saindo de trás, ultrapassando todo mundo. Enfim, essas cenas de corrida, para mim, é a melhor parte de Senna. As cenas dramáticas, a história, elas, às vezes, tem alguns momentos que ela fica um pouco com cara de novelinha, alguns dramas, algumas histórias foram ampliadas, outras foram diminuídas. Eu acho que o forte do filme tá na parte de dentro da pista mesmo. Tecnicamente, assim, é onde a série brilha mesmo. O que você achou da atuação do Gabriel Leone? Boa, achei muito boa, achei que ele tá muito bem. Porém, pra mim é difícil associar. De novo, o Senna é complicado, uma figura que a gente, pelo menos na minha geração, a geração do Gustavo, os dois velhos aqui, você é mais novinho. Você não lembra nada do Senna, provavelmente. Você é de 90? Não lembro. Eu só tenho os registros históricos, né, que eu tenho que acompanhar, que eu sei que ele foi um herói nacional. Ele morreu em 94. Que parou, assim, né, todo mundo... Você tinha 3 anos quando ele morreu. Então... Não tenho... Não tem a lembrança. Não tem a memória lembrança. fotográfica. Eu lembro de tudo. Eu lembro de não ir pra escola, eu lembro de acompanhar o velório. Foi uma comoção absurda. Não existiu nada igual à comoção quando o Senna faleceu. E depois que o Senna faleceu, tiveram outras mortes trágicas e tal. Mas assim, de figuras importantes. Mas igual o Senna, principalmente porque ele morreu no auge fazendo o que ele amava. Por exemplo, uma das maiores figuras brasileiras da história é o Pelé. O Pelé é conhecido no mundo inteiro. O Senna deve ser a segunda mais conhecida. O Pelé é um ícone, mas o Pelé faleceu já mais velho e não desempenhando o esporte dele no auge. O Senna seria como se o Pelé, no auge da carreira dele como o melhor jogador do mundo, falecesse dentro de campo. Então é uma coisa inimaginável. O Senna faleceu no auge dele, melhor corredor do mundo, na pista. E foi, inclusive, a última morte numa corrida de Fórmula 1 que aconteceu. Depois, né? Nunca mais aconteceu. Naquele final de semana, aconteceu a do Senna e a do... Ixi, esqueci o Teve o Barrichello bateu. Gravíssimo, um acidente gravíssimo. O austríaco lá que morreu no sábado, o Senna faleceu no domingo. E aquilo abalou muito o Senna, né? Lógico. Você viu a cena da reunião já, a cena real? Que o Senna dá uma baita lição de moral na galera? Sim. E logo depois acaba falecendo. É uma loucura. E ontem, por acaso, eu assisti o vídeo lá dele saindo, que a série explora, quando mudam a regra, a cena real dele lá, que ele sai do meio da reunião dos pilotos, porque ele perdeu o título no ano anterior, porque roubaram uma corrida dele. Por causa o Prost joga ele pra fora da pista, porque pro Prost era mais interessante os dois saírem. Sim. Aí ele fala, não vou sair não. Ele volta pra pista e ele volta por aquela pista, eu esqueci o nome, aquela pista auxiliar. Sim. Que não que meio que é proibido. Os caras queriam que ele dessem a ré, né, os caras quiseram sacanear ele. Quiseram sacanear. Pra mim, o Senna, assim, quem assistiu essa série, o Senna como piloto é isso que você acabou de falar, nível Brasil e o que ele representou pro mundo. Acho que assim, da minha geração, eu comparo ele, lógico, histórias de vida totalmente diferentes, mas com Maradona na Argentina, assim, de comoção. A Argentina é importante. O Gustavo é argentino, tá? Tem um pezinho lá. Tem um pezinho. Não de história de vida, mas assim, dessa paixão pelo povo, que o povo tinha por ele. Sim.
Porque o Brasil fazia 30 anos que não ganhava o Mundial, tinha 24 anos, na verdade, então o Brasil, naquela época que o Senna estava voando literalmente como esportista, representando o nome do Brasil, no futebol nós estávamos embaixo, que o brasileiro reconhece o futebol quando é campeão do mundo, tal. E olha que coincidência louca, ele faleceu em 94, o Brasil voltou a ser campeão mundial 2 meses depois. Ele morre em 1º de maio e o Brasil é campeão mundial em junho e julho, né? Na Copa do Mundo daquele ano. De julho. Que inclusive a galera, os jogadores do Brasil entram com a faixa em homenagem ao Senna. O tetra é nosso. E ele era corintiano também, então o cara é top, né? Essas questões, o país em crise, as inflações, então assim, eu acho que naquela época, como era um país com a sociedade destruída, assim, um país com vários problemas, escassez, eu acho que, a galera de fato parava pra assistir o Senna, entendeu? Teve essa comoção, tinha essa comoção com a história dele. Eu lembro de parar com meu pai, com meu avô, pra assistir as corridas do Senna. Você tem memória? Eu lembro, Zé. Lembro quando ele ganhou Interlagos, aqui no... Eu lembro também. 93. Eu lembro que eu era criança, então, tipo, ele conseguiu num esporte, assim, que não é o número 1 do Brasil, que o automobilismo, né, nunca foi, né? E ele conseguiu trazer, pela carreira dele, ele conseguiu construir uma aclamação popular ali que os outros pilotos não conseguiram, do Brasil, né? Do Brasil. Ao longo da... ele veio depois do... A gente já tava Piquet, com uma... Isso, a gente Fittipaldi. Isso, exato, Piquet, Fittipaldi. Então a gente já tava construindo uma certa tradição ali na Fórmula 1. Mas ele é uma figura mais forte, mais simbólica da Fórmula 1, mais marcante. E numa época que a Fórmula 1 explodiu, virou um momento em torno da televisão nos domingos, né? O pessoal na série aí fala, faltou explorar mais a Adriane Galisteu, mais algumas Sessão fofocas. Sessão fofoca, sessão tititi. Não, mas assim, eu acho que como piloto, mostrando a trajetória dele como piloto, eu dou nota 10 aí pra série, entendeu? Eu achei que a série foi muito bem. Eu acho que isso daí é uma parte que é uma sacanagem, de certa forma. Porque a Adriane Galisteu ficou com ele mais de um ano, né? Parece 1 ano e meio, né? E todo mundo fala que ele era muito mais feliz, muito mais alegre quando ele tava com ela. Ela foi muito importante pra ele. Ele era meio mulherengo, o filme, inclusive a série mostra isso e tal, mas ele teve uma primeira esposa que ficou um curto espaço de tempo, mas ele era meio solto, né? Tem o caso com a Xuxa, que aí o filme alonga muito a relação dele com a Xuxa, embora muita gente ache que a relação dele com a Xuxa era meio que marketing. Porque o Senna era a figura mais emblemática masculina daquela época. E a Xuxa, provavelmente, tô aqui até pensando, mas da minha memória, era a figura feminina mais enigmática da televisão, mais emblemática da televisão. Então, essas duas pessoas juntas é uma coisa absurda, gera muita falação, gera muita história. Mas, na real, a própria Xuxa, eu vi no documentário que ela comenta, eles praticamente não conseguiam se ver. A Xuxa tinha uma agenda absurda, fazia um monte de coisa. O Senna estava cada hora num canto do mundo. Eles ficaram, parece que entre vai e volta, cerca de 1 ano junto, mas se viram uma vez ou outra. Então não era talvez tenha sido uma relação meio nem tão importante. Aí o filme, óbvio, pelo impacto que é retratar a relação Xuxa e Senna, o 4º episódio inteiro é dedicado à relação dele com a Xuxa, como se ela fosse a grande paixão dele e tal. E aí, sim. Tem uma parte, eu não tenho como dizer o que aconteceu, mas muita gente diz que é porque a família não tem a menor simpatia pela Adriane Galisteu. Eles tinham feito até não sei se vocês sabem dessa história, eles tinham feito até um dossiê sobre a Adriane Galisteu, que eles entregaram. Uma semana antes do acidente. Sério? Uma semana antes do acidente, eles colocaram um detetive atrás da Adriane Galisteu
E mandaram pro Senna um dossiê. Dossiê é coisa de novela das 8, né? Aquelas coisas. Qual o passado dela, não sei o que lá, com quem que ela teve envolvida e não sei o que lá. Porque a Adriane Galisteu, ela vem. A Adriane Galisteu vem de uma origem humilde. Ela era daquelas menininhas que distribuíam panfleto nos autódromos, não sei se panfleto, fazia, modelo que fazia as campanhas no autódromo, mas ela teve uma infância pobre, ela é uma pessoa que, assim, teve dificuldades na vida. E a família, evidentemente, vinha aquele negócio, interesseira, não sei o que, queria tirar ele, preferia ele com a Xuxa e tal. Então tem essa, mas todo mundo disse que ele estava muito feliz com ela. E assim, a escolha da série de tirar ela fora, justamente na época que ela apareceria, a série dá um salto de tempo, e como hoje em dia ele não era casado, então toda a licença, tudo que envolve o nome Senna é coordenado pela família do Senna, e quem autoriza a fazer o filme, quem autoriza a série, com certeza impõe limites, né? Negociação, normal, o cara vai falar, a gente vai liberar, mas tá vendo, essa parte. Não queremos que você dê muita ênfase nisso, tá? Vocês vão ter que excluir. Com certeza pode ter acontecido. Com certeza. De certa forma, isso aí eu não acho que atrapalhe dramaticamente o filme, mas acho que é meio que injusto com a importância dela pra ele, provavelmente. O que você acha disso? Olha, é interessante, porque você traz aqui que ele tinha um relacionamento de marketing com a Xuxa. E isso não é informação, gente. Não é informação, é palpite. Palpite. Muita gente tem essas teorias. E no fim a família acusa ela de ser uma interesseira. Quando na verdade, acusar a Adriane Galisteu, Isso. E em alguns casos eles falam que ele melhorou muito como pessoa no relacionamento com ela. Que ele era uma pessoa diferente quando ela estava presente. A galera que convivia com ele fala que via muito a Adriane Galisteu estava sempre ali no entorno, o pessoal fala e tal. E ela chegou até a escrever um livro, né, falando desse romance com ele. Tem o livro dela, isso, e muita coisa também do livro. O livro dela fala muitos detalhes, muita coisa e tal. Inclusive sobre a obstinação do Ayrton. Eu vi a Adriane Galisteu dando uma entrevista falando que assim, ela chegou um dia lá antes da corrida, onde o pessoal tava preparando o carro, os mecânicos preparando o carro e tal. Aí olhou e falou, era pro Senna estar aqui? Cadê o Senna? A galera tá preparando o carro, os mecânicos aqui, cadê ele pra dar palpite? Daqui a pouco sai o Senna. O Senna tava embaixo do carro. Embaixo do carro. Ela falou, não acredito. O Senna, Mega Senna, já o Senna... Mega Senna, já o Senna já campeão do mundo, o Senna já tricampeão do mundo, um dos maiores corredores da história. Lá, entrando com a mão na massa embaixo do carro, mostrando pro mecânico o que ele quer que faça dentro do carro. E ele conhecia tudo do carro, ele era muito bom nisso, em arrumar o carro dele pra corrida. Inclusive ela conta que nessa corrida onde fatalmente, né, ele morre, ela pediu pra ele não ir. Ele estava muito impactado pelo acidente do Rubinho e pelo acidente do austríaco que faleceu alguns dias antes. Um dia antes. Ele tava com uma expressão realmente. Você pega as imagens dele se preparando antes da corrida, ele realmente parecia que tava. Também dizem que por causa do dossiê da Adriane também. Olha só. Porque tinham mostrado. Sementinha. Não, é verdade, é verdade. Cara, eu acho uma grande injustiça. Né? Eu acho uma grande injustiça. Porque querem retratar esse amor perfeito da Xuxa com Senna e quando ela tava com Pelé. Tá. Entendeu? Então, tipo assim, ele foi mesmo. Eu acho que de fato. Olha que aí falando de amor, aí eu acho que realmente com a Galisteu eles tiveram uma relação mais verdadeira. E interessante você trazer isso, porque a Xuxa na relação com o Pelé era vista dessa forma, como a interesseira. Porque a Xuxa não era conhecida. Ela se tornou conhecida primeiramente quando ela começou a ficar com o Pelé, a namorar com o Pelé. Depois ela se tornou conhecida, tal. Quando ela tá com o Senna, ela já é a Xuxa, né? Mas eu acho que esse corte realmente tem a ver mais com a família dele do que com a real relação que existiu. Mas assim, a série é ficção, né? A gente tem sempre que
É ficção, não é um documentário. Sim. Não é um documentário, né? Mas no documentário um olhar... ela aparece? O documentário, o que eu assisti, ele foca mais, os dois, tanto da Globo quanto o documentário inglês. O inglês foca muito na rivalidade dele com o Prost. É praticamente ele Prost. Então o foco é mais nisso. E o documentário da Globo aborda a relação da Adriane, porque é um documentário série, né? Então eles abordam muita coisa. Mas assim, o filme é um olhar. Na verdade, de certa forma, até o documentário é um olhar, né? Você escolhe um olhar. Ficção mais ainda, porque você tem que criar uma narrativa, você tem que criar uma história, e aí você escolhe. O interesse romântico é uma parte importante dessa história, o romance. E aí os diretores falaram, nós vamos falar que a grande paixão dele foi a Xuxa. Tá bom. Mas não foi. Mas tudo bem. Mas ali, pra funcionar ali... entendi. Fica como se tivesse sido. Mas assim, ó... E também porque cria essa polêmica. Da vida pessoal, eu acho que daí essa série, ela abre questões, né? Ele teve mais envolvimento com a Adriane foi o amor da vida dele, não era a Xuxa e tal. Mas assim, na trajetória dele como piloto, eu acho que a série foi bem leal mesmo, assim. De mostrar... Não. Sim, inclusive a construção da carreira dele, assim. Inclusive, muito... também porque é meio que a parte pública, a parte que a gente assistiu... Sim. Eles não têm muito... A parte íntima, né? Isso acontece com muita autobiografia. Entendeu? É muito comum isso em autobiografia. Muita gente reclama, mostrou como se ele fosse em casa um santo. Ele não era. Mostrou como se ele fosse... A relação dele com a esposa fosse assim. Não era. Aí começa, era assim, era assado. Mas ninguém sabe. Na parte íntima, a verdade é que ninguém sabe. Mas é isso. Na parte íntima, a série toma as liberdades dela. Mas na parte pública dele, sobre a vida dele, mantém a coerência. Desde o primeiro episódio, que na verdade eu achei interessante. Evidentemente, a maior rivalidade, a que é mais explorada, é a com Alan Prost, que é excepcional. Sim. Mas também explora a rivalidade dele com o argentino. Sim. Como é que era o nome do argentino? Nossa. Máximo. Nem vou lembrar. Que era um grandíssimo piloto, era um baita piloto argentino. Que na Fórmula Ford ainda. Não era na Fórmula 3, né? Na Fórmula Ford. Quando ele começou na Fórmula Ford, ele tinha uma baita rivalidade com o piloto argentino. Aí depois passa pra Fórmula 3, depois Fórmula 1. E vai mostrando a rivalidade dele. E aí, quando chega na Fórmula 1, a principal é com o Prost e tal. Aliás, interessante isso. O filme, ele tem uma construção... Cada episódio tem uma construção... Quase como se fosse um filme fechado. Cada episódio funciona. Lógico, ele dá o gancho pro próximo episódio, mas ele funciona. Termina a história ali. Termina a história daquele episódio. Termina o conflito daquele episódio. Esse episódio é sobre ele entrando na Fórmula 4, construindo a rivalidade dele com o piloto argentino e passando pro próximo passo. A série constrói a história, monta um clímax, monta uma resolução para aquele clímax, começa o próximo. Aí o episódio 2, aí ele passando para a Fórmula 3, aí começa a rivalidade com Alan Prost. Aí o episódio 4, que é o episódio da Xuxa, o episódio do romance dele. Mas não só isso, também explora... E a relação se conclui exatamente com o fim do episódio. Sim. Tem uma construção interessante... que é conectada, linkada por um personagem que é fictício. Que é aquela jornalista. A jornalista, a repórter. Exata. É Laura, né? A jornalista é inglesa ou americana? Ela é inglesa, mas ou a mãe dela era brasileira. É brasileira, porque aí ela aparece falando em português e inglês durante o filme. Ela é fictícia, ela não existe. Ela é uma junção de várias histórias. Isso são escolhas que uma adaptação para o cinema de ficção às vezes precisa fazer. Qual que é a função dela? A função dela é ser uma ponte para as histórias. Ela meio que tá com cena o tempo todo. Embora ela nunca seja a principal, ela sempre esteja numa posição bem coadjuvante, você tá sempre vendo ela.
Você tá sempre se guiando pela como ela vai vendo cena ao longo da vida. Então ela aparece desde a Fórmula Ford. Sim. E ela inclusive fala desde a Fórmula Ford, olha, você vai ser isso, isso e aquilo. E aí ela aparece acompanhando toda a carreira dele. É um personagem fictício, não existia. Mas ela é importante para ser um fio condutor da história. Então, Zé, pegando esse gancho, ó, eu acho que a atriz lá fez muito bem o papel. Eu acho que pra série o personagem da repórter foi fundamental, porque de fato vai conectando a história de vida dele ali. Só que assim, por se tratar de uma biografia, querendo ou não, eles têm a arte, você adapta, mas você tem um personagem do mundo real como referência para construir uma história. Você falei bonito agora, hein? Cinéfilo, hein? Não, o que eu acho? Eu acho que não ficou legal. Você não gostou? Não, gostei da atuação dela, mas eu achei que não ficou legal. Mas teve bastante gente que reclamou. Eu não acho... Por ser fictício. Se fosse real, então, pô, você tá inventando um personagem numa história real, entendeu? Mas ela não tem uma importância direta. Ela representa... Não, na história não, mas na série... Ih, deu crise de riso. Ixi. Não, ela representa... Ela meio tá que... ao vivo, hein? Ela, na verdade... Todas as autobiografias, às vezes não, quase sempre, para dizer a verdade, criam algum personagem ou aumentam muito, a gente acabou de comentar isso da Xuxa, ou aumentam muito um personagem para ele servir como o olhar do espectador. Ela não é que ela é totalmente inventada, ela tem aspectos, características provavelmente de repórteres ou jornalistas que foram amigos, colegas, que acompanharam. Às vezes características de vários são incluídos em uma pessoa só. Eu acho que não compromete, funciona. Aliás, só para não esquecer, outra coisa que funciona muito bem é o Galvão Bueno. Sim. Galvão Bueno, muito bom. Esqueci o nome do ator, ele inclusive é comediante, é um ótimo comediante. E fiquei... Ele parece mais o Galvão do que o próprio Galvão. Excelente ele. Ele não fica caricato, ele não tenta imitar o Galvão, ele tenta fazer um Galvão... Ele tenta fazer um Galvão normal, porque não pode virar uma imitação, porque senão a gente começa a dar risada do filme. Sim. Ele faz normal, ele faz muito bem as narrações, a gente fica com a voz dele na cabeça durante o filme e começa a acreditar que ele é o Galvão Bueno, e ele também tem uma amizade importante com a Ayrton e tal, funciona bem. Zé, você que lembra dessa época, qual que é a sua visão de um ídolo desse que representava o Brasil, na sua perspectiva? Eu acho que é um ídolo, ele é um ídolo que não tem mais, né? É difícil uma figura tão unânime. O Senna era meio que uma figura unânime, né? Ninguém brigar, falar, gosta do Senna, não gosta do Senna. Todo mundo gostava do Senna. O Senna era uma figura unânime, uma figura que não dividia, né? Até hoje, na verdade. Então, assim, não existe uma figura, não existe um ídolo igual ao Senna. Assim. Também, lógico, também tem o fato aí, a tragédia colabora um pouco pro Senna, porque o Senna, ele faleceu muito cedo, morreu muito jovem. E aí, é claro, a nossa imagem, assim como qualquer pessoa, assim como na vida como um todo, quando uma pessoa morre jovem, sua imagem fica dela jovem. Eu citei o Pelé agora de pouco, o Pelé já faleceu mais velho. Ele teve uma longa história, com muitas polêmicas depois que ele abandonou os gramados. Então tem gente que já não tem uma imagem tão encantadora do Pelé. O Senna morreu no auge, fazendo o que ele amava, na pole position da corrida. Então a nossa imagem é essa dele. Então assim... de um herói, virou um herói nacional. Galera, vamos, infelizmente, queria gravar um episódio de 3 horas só pra falar do Senna. Mas como piloto, a série, a vida dele, que é um cara que eu admiro mesmo. Eu acho que eu acho que o Ronaldo está pau a pau com o Senna, Ronaldo Fenômeno, como herói nacional. Não tá? Eu sou corintiano, eu adoro o Ronaldo e tal, mas pela história do Ronaldo, de quebrar joelho, superação, voltou, ganhou a Copa do Mundo, porque eu acho que essa paixão que o Senna transmitia. Eu acho que E aí a gente encerra aqui. Eu acho que
Que o diretor tá bravo, cortando aqui, ó, diretor. Acabou, gente, acabou. Não, mas e aí, fala, conclui. Não, eu acho que o Senna é um... Ainda tá um degrau acima. Eu acho que alguns degraus. Acho que não dá pra comprar com alguns degraus. Eu até tô aqui pensando se é degraus ou degraus no meio dessa conversa. Degraus. Degraus ou degraus. Degraus. Não, a Medina fala. Mas top. Eu sou professor de inglês, então. É o Speaking English. Não. Pra finalizar, diz quantas estrelas pra série? De 1 a 5 estrelas? Eu vou dar 3 estrelas. Ô, louco, Zé. Mas por que 3 estrelas? E você, Gu? Cara, eu dou 5 estrelas. Não. Que isso? Se explica, Zezinho. Explica. Não, eu acho. Aqui. Não, 3 estrelas é bom, é muito bom. 3 estrelas é nota 7. 3 estrelas é nota 7. Mas o que faltou? Eu acho que, assim, eu acho que a parte dramática da série... Mas isso não é um problema só com a série do Senna, é um problema até com as séries em geral. Elas tendem a ficar um pouco novelescas demais, aquela estrutura de folhetim. Eu não gosto tanto dessa parte. Eu gosto, mas eu acho que a série é impecável na ação, nas cenas de corrida. Aliás, a trilha sonora é excepcional. A trilha sonora, tanto as músicas quanto a trilha instrumental é excelente. Mas a história que a gente estava falando, a parte íntima, a parte mais profunda do Senna, não me interessou muito. Sim, então não faltou. O filme até mostra. Só que não me interessou muito. Não achei nada, não me causou grande drama. Pra mim, o que a série traz melhor, para mim o que a série traz de melhor é o drama esportivo do Senna. Mas ainda assim... Caraca, você fala bonito mesmo, né? Galera, depois dessa, curte, comenta e compartilha, porque nós vamos sair de cena. Que isso. Valeu. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!